Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente para mais uma aula de física aqui do canal Exatamente. E vocês já sabem, né? Então pode tocar a vinheta. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho mais aí sobre pressão num líquido, né? Nós já havíamos falado aí nas aulas passadas, né, sobre pressão e sobre como calcular a pressão e tal, usando massa, usando peso. Então hoje a gente vai ver um assunto pertinente aí à pressão, que é a pressão nos líquidos, tá certo, pessoal? Então vamos lá para o nosso quadro, né, que vocês já estão vendo aí a aulinha nossa preparada, tá certo? Então o que a gente vai dizer hoje, o que a gente vai ter que recordar hoje, na verdade, é o seguinte. Temos aqui uma figura, né, vocês podem ver, tá, que nós temos forças atuando aqui, né? E temos também, pessoal, aqui uma vasilha, um vasilhame, né, um cilindro aqui no caso, hipotético, né? Ele está sendo desenhado aqui, tracejado, como se ele existisse aqui dentro, tá? E esse cilindro aqui é o nosso cilindro do líquido que está aqui dentro aqui. Então, nós fizemos essa delimitação aqui, né, imaginária, para mostrar que existe um cilindro de líquido aqui dentro. Dentro desse cilindro também tem forças aqui no caso atuando, né? Então a gente tem aqui, o que a gente pode ver é o seguinte, ó. Primeira constatação que a gente tem ali é que esse cilindro ele está em repouso, tá? Se ele está em repouso, então a primeira coisa é repouso, tá? O nosso cilindro ali dentro. Ele está em repouso em relação aí ao becker, né? Essa vasilha aqui, que é uma vasilha aí que até a professora Paty pode falar um pouquinho mais, mas acredito que seja um becker, tá? Ele está em repouso. Se ele está em repouso, a gente sempre tem que fazer aquela análise. Ele está sob a ação da primeira lei, né? Ou ele está sob a ação da segunda lei? Então, repouso, ele diz aí respeito à inércia, que é a primeira lei. Então, ele está sobre o princípio da inércia, tá certo? E em repouso em relação aí ao becker e às paredes dele, tá? Então ele está em inércia. Isso significa que a sua força resultante é igual a zero, isso aqui é o mais importante de hoje, e que outras consequências ali, ou ele tem a velocidade dele constante, ou, né, a velocidade dele é nula, certo, pessoal? Mas aí a consequência mais importante é essa aqui, ó, sua força resultante nula. Tá? Por quê? Porque vamos analisar aqui as forças que estão atuando aqui nessa quantidade de líquido aqui que a gente delimitou para esse cilindro. Tá? A gente pode ver, né, que já que existe força resultante nula, todas as forças que atuam numa direção, né, o somatório delas, tem que ser igual a todas as outras forças, né, que atuam na mesma direção no sentido oposto. Então, por exemplo, aqui a gente tem duas forças atuando. Né? Aqui, ó, a gente tem duas forças atuando para baixo, tá? FA, tá certo? Que é uma força devida aí à coluna de ar que está colocada em cima desse cilindro hipotético, tá certo? E a gente tem exatamente aí o PB, que é a força dessa coluna do líquido aqui, ó, exercida por essa quantidade de líquido aqui até a parte de baixo do líquido, ó, toda essa altura aqui, ó, toda essa alturinha, certo? Já está até mostrado aqui do lado. Encontrar essa força, a gente tem um FB, né? Que é uma força aí que é feita pelo fundo aí do nosso becker aí, que é contrária a essas forças e que faz a força resultante ser nula, né? Então, para expressar isso aí de maneira mais concisa, o que a gente faz? A gente escreve aí algebricamente, né? Então, a gente tem ali o FB, ó, reparem que eu estou escrevendo tudo escalar, né? Não estou usando os vetores aqui, quero usar só as intensidades. Então a gente tem lá o FB, força do fundo aí, Becker, é igual a nossa FA, que é a força que é advinda aí de fora do Becker, né, dessa coluna de ar que tem, mais o P, né, que é a força que é feita devido à coluna do líquido no fundo aí do Becker, tá certo? Agora a gente deve lembrar uma coisinha, isso aqui tá ok pra gente, isso aqui tá ok. Tá? O que a gente deve lembrar? Né? Que o peso, né, no caso do peso desse líquido aqui, dessa coluna de líquido, o peso é aquela força que a gente sabe, né, mg, certo? É a quantidade de massa multiplicada pela gravidade. Tá?
Só que eu não sei qual que é a quantidade de massa desse cilindro, né? Certo? Eu não consigo saber isso aqui só olhando o cilindro. Mas eu posso substituir a massa, olha, vocês lembram que densidade é igual a massa sobre o volume, né? E eu não tenho a massa, né? Mas olha, se eu passar esse V para cá, eu vou ficar assim, ó, M é igual a D vezes V, certo? Então a massa é a densidade vezes o volume, aqui, ó, tá aqui, certo? Então eu vou substituir essa massa aqui, ó, por dV, ó, como foi feito aqui, ó, certo? Ó, e de onde eu tirei isso? Eu tirei daqui, ó, densidade é massa sobre volume, que é exatamente a matéria anterior, já estamos aproveitando ela, né? Certo? Beleza? Então, show de bola. Agora, mais um detalhe, ó. O V desse cilindro, também eu não conheço, na verdade. Eu não estou olhando ele aqui só, sei que é um cilindro, mas não conheço. Agora, vamos pensar o seguinte, ó. O volume, né? O volume desse cilindro, vocês vão ver lá, se não viram, vão ver com o professor João. O volume desse cilindro é a área da base vezes a altura do cilindro, não é verdade? A área da base aqui, multiplicado pela sua altura, dá o seu volume, tá? Porque eu também não tenho volume, olhando aqui, fazendo uma análise no olho, eu não consigo aí adquirir esse valor. Então eu vou substituir aqui o V, ó, por A vezes H, ó, que é exatamente a área da base vezes a altura do cilindro. Substituir aqui, ó. Então fiquei com D vezes a área vezes H vezes G. Show de bola. Esse é o nosso peso, ó, essa é a nossa força P que apareceu aqui, tá? Que representa aqui, ó, o peso dessa quantidade de líquido que tem aqui nesse becker, tá certo? Então tá aqui o nosso P. Nada mais indutivo aí, vocês vão perceber nas aulas, que eu vou substituir esse P aqui, ó, por essa expressão que eu acabei de achar, tá? Então eu venho aqui, ó, na nossa expressão das forças do equilíbrio e coloco lá a nossa força P, tá? Beleza? Coloquei lá. Agora, um passo final, é exatamente fazer o quê? Dividir todas essas forças aqui, ó, esses termos aqui nessa equação, pela área. Ó, vou dividir tudo pela área. Quando eu divido FB pela área, olha só, quando eu divido FB pela área, eu vou ter PB, né, que é a força em B, tá? Dividido pela área, vocês lembram lá atrás que pressão é força dividido por área. Lembra da aula passada? Pressão é força dividido por área. Então, força dividido pela essa área aqui, né, vai dar a pressão em B. É igual a FA dividido pela área de novo, novamente, vai dar PA. Tá? Mas, esse camarada aqui que ficou aqui, ó, DA vezes H vezes G, dividido por A, né? O A eu vou simplificar com A, tá certo? Então, eu vou ter ali, no caso, D vezes H vezes G. Né? Vou ter o produto dos três aí. Então, o que quer dizer isso aqui? Agora, traduzindo agora para o nosso português claro. A pressão em B, no fundo do becker aí, é a pressão em A, mais aí a pressão devido ao peso do líquido aqui, ó, dessa altura dessa coluna de líquido. Certo? Então, é nada mais, nada menos que o quê? Ó, nosso becker está aberto. Então, a pressão no fundo dele é a pressão na superfície, ali no caso do líquido, pressão na superfície que já existe, devido a uma coluna de ar que tem aqui em cima, ó. Tem uma coluna de ar aqui, certo? Mas a pressão do líquido, ó, a pressão do líquido aqui, ó, que existe dentro do becker, que vai fazer também pressão no fundo aí do nosso becker, certo? Isso aqui, pessoal, é conhecido como teorema de Stevin, tá bom? É o teorema de Stevin, vocês vão ver nos livros ou quando procurarem aí por aí. Esse é o teorema de Stevin. Ele diz exatamente isso, ó, que a pressão num líquido, né, num ponto qualquer, é a pressão na superfície mais a pressão da coluna do líquido ali que faz sobre aquele ponto. Tá certo, pessoal? Então, basicamente é isso aí. E aí a gente vai ver agora, né, para frente aqui, mais consequências disso aí. Né? Essa é a primeira parte, né? A primeira parte. Então, ó, a segunda consequência, né, a consequência imediata é o seguinte, ó, superfícies isobáricas no líquido em equilíbrio, tá?
Então, ó, superfícies, né? Superfícies quer dizer uma região, né? No caso já está delimitado aqui, ó, pelo nosso pontilhadinho, tá vendo? Ó, tá delimitado pelo nosso pontilhadinho. Isobáricas, tá? Isobáricas quer dizer o seguinte, ó, iso quer dizer igual ou mesmo, né? Quer dizer isso, né? Igual. Iso é o mesmo, igual, tá? É o mesmo. Báricas, a palavra báricas quer dizer pressão. Então, superfícies de mesma pressão num líquido em equilíbrio, né? Lembrando que a gente vai trabalhar aqui, ó, estamos trabalhando com hidrostática. Então, hidrostática significa aí que esses líquidos eles vão estar em repouso aí, tá certo? Então, a gente não precisa se preocupar com a hidrodinâmica, só com a hidrostática, que já é difícil, né? Imagina a hidrodinâmica. Então, ó, isobáricas são a mesma pressão no líquido em equilíbrio, que vocês já viram, né? Que é um líquido aí que está em repouso, tá beleza? Então aqui significa o seguinte, ó. Lá da lei de Stevin, a gente viu que a pressão num ponto qualquer, por exemplo, Px, né? Ele é exatamente aí o P do ar aqui, né? O P da superfície. Vou colocar aqui o P do ar, tá? P do ar mais D, né? Que é a distância, vezes G, vezes H, que é a altura. Tá aqui nossa alturinha aqui, H. Ó. Essa é a pressão no ponto X. Ó. Ela depende da pressão ali na superfície do líquido, tá certo? Mais a pressão da coluna, dessa coluna de líquido que existe aqui, ó, daqui até aqui. Essa pressãozinha que existe daqui até aqui, tá certo? Beleza? Show de bola? Então essa é a pressão em X. A pressão em Y, vocês vão ver que ela é exatamente a mesma coisa. Ela é a pressão do ar, né, que é na superfície do líquido, mais D vezes G vezes H, tá? Que é a pressão da coluna do líquido aqui, ó, nessa superfície aqui, tá certo? Beleza? Então são essas duas aqui, ó, essa aqui e essa aqui. São pressões aí que existem nessa superfície aqui, mas que são exatamente iguais. Por que são iguais? Porque elas só dependem da altura, tá? Elas só dependem aqui, ó, da altura, e a altura é a mesma. Então as pressões em x e em y vão ser iguais. Isso faz com que exista aqui, ó, uma área toda em que a pressão no líquido é igual. Então a pressão numa altura qualquer do líquido, ó, se eu descer um pouquinho aqui, ó, em todos esses pontos aqui, ó, dessa linha, a pressão aqui vai ser igual porque ela só depende da altura, tá? Então isso faz surgir aí superfícies isobáricas, ou seja, superfícies de mesma pressão. Vocês vão ver, isso já chegamos nessa consequência aqui, que a palavra isobárica vai aparecer de novo lá em termodinâmica, né? E a mesma coisa, vão ser coisas lá que têm a mesma pressão, são transformações lá de gases que vão ter a mesma pressão. Então, superfícies isobáricas, mesma pressão, e a consequência aqui foi devido a estar na mesma altura aqui, ó, em relação ao líquido, né? Em relação à superfície do líquido. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa superfícies isobáricas, tá? Então, ó, lembrando mais uma vez, eu posso ter o líquido que for aí, na vasilha que for, né? Eu tenho aqui, ó, uma vasilha bem estranha, né? Acabei de desenhar aqui, tipo essa ideia é muito boa. Então, ó, por exemplo, eu pego aqui um ponto qualquer aqui, ó, um ponto aqui no fundo dessa vasilha. Se eu traçar um pontilhado aqui, ó, lembra o seguinte, ó, aqui na superfície do líquido, eu tenho uma pressão, que é a pressão em geral, a pressão atmosférica, P do ar, tá? Aqui para baixo, ó, repara o seguinte, ó, eu tenho uma coluna de líquido que vai exercer pressão nesse ponto. Então, num outro ponto de mesma altura, olha só, a pressão vai ser a mesma. Não importa o formato da vasilha, tá? Então eu poderia ter uma vasilha assim, ó, por exemplo, ó, formato de dente, né, se eu quisesse ter, né? E se eu tivesse aqui, ó, um líquido, né, um líquidozinho. Então nessa altura aqui, ó, eu vou ter uma pressão. E se eu tiver como ter no outro lado aqui, ó, a mesma altura em relação ao líquido aqui, ó, eu vou ter a mesma pressão dos dois lados, tá certo? Então é isso que quer dizer essa parte aqui de superfícies isobáricas. A pressão é a mesma se a altura no líquido aí em relação à superfície é a mesma. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vocês estão vendo aí que hidrostática é tranquilo também. A gente pode usar lá umas coisas de leis de Newton, né? Certo? Agora, segunda consequência disso tudo, uma constatação, né?
que é o seguinte: pressão de colunas líquidas, né? O que o teorema de Stevin diz para a gente lá? Que a pressão no ponto B qualquer é a pressão no ponto A mais a coluna lá, né? D vezes G vezes H, a pressão da coluna do líquido, tá? Essa aqui é o nosso teorema de Stevin, foi o que a gente viu lá no início da aula, tá? Lá no início da aula. Aqui vocês podem perceber o seguinte: essa aqui é a pressão na superfície do líquido, né? Que a gente costuma ser atmosférica. Pode ser diferente, pode ser outro líquido aqui por cima e assim vai. As situações são variadas, né? Mas é a pressão na superfície desse líquido aqui. DGH, pessoal, DGH é a pressão, né? Era lá multiplicado pela área do peso, quando dividiu pela área virou pressão, é a pressão da coluna do líquido. Tá? Ou seja, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, aqui uma altura H, a pressão aqui em H é DGH, tá? Ou seja, isso aqui é a pressão da coluna do líquido, tá? Em geral, é igual eu falei para vocês na aula passada. Quando a gente está andando na rua, a gente não percebe a pressão atmosférica, né? A gente está tão acostumado com ela que a gente não vê aí diferença. A gente percebe a pressão quando a gente vai mergulhar, vai numa praia, em que você está ali a uma certa altura da superfície, você começa a sentir um certo amasso assim na sua cabeça, né? Você sente uma sensação assim de aperto. Essa sensação é devido à pressão do líquido ali que está fazendo em cima de você, no caso a água do mar, né? Que é muito mais densa que o ar, por exemplo, aí você começa a sentir essa pressão, né? Então essa é a pressão da coluna do líquido, beleza? Que é exatamente o nosso DGH aqui, ó, que está sendo mostrado aqui, ó. Né? Essa é a pressão do nosso líquido aí. Então a gente pode calcular essa pressão em qualquer ponto aqui do líquido aqui com o seu respectivo H. Uma outra consequência, né? Não seria consequência, mas constatação é o seguinte: essa pressão no líquido, no interior do líquido, ela tem essa cara aqui, que é o nosso teorema de Stevin, né? Ela se parece muito com uma coisa que a gente conhece lá da matemática, que é o seguinte, ó, que é uma função do quê? É uma função do primeiro grau, tá? Por quê? Porque aqui a gente quer a pressão, né? A gente tem um coeficiente fixo, que é o PATM, que é a pressão na superfície do líquido aqui, tá? Que é representado pelo nosso B. E a gente tem um A aqui, né? Que no caso é o nosso DG, ó, que é o coeficiente aqui, ó. Tá vendo? Que é a densidade vezes a gravidade. A densidade do líquido vezes a gravidade. É o nosso A, tá certo? E o nosso H, que é uma variável independente, é o nosso X. Tá? Vocês que viram lá com o professor João função do primeiro grau, vão associar isso aqui rapidinho. E se eu for plotar esse gráfico aqui, eu fico exatamente com quem? Ó, o Y é o meu P, né? Que eu coloquei ali, mas vou ressaltar aqui de novo. O meu H é o X, tá vendo? E o gráfico dessa função aqui, pessoal, olha só, é uma reta, né? Porque é uma função do primeiro grau, né? O coeficiente máximo aqui da variável independente é 1. Então ela é do primeiro grau, né? Ela é do primeiro grau, tá? Beleza? Então ela está sendo mostrada aqui, ó. Quando a gente está na superfície do líquido, ou seja, com altura zero, a gente tem o P até M, que é o nosso B, ó, que é o nosso termo independente ali, tá certo? Conforme a gente vai aumentando o H, ou seja, conforme a gente vai se aprofundando no líquido, ó, veja, a pressão vai aumentando de forma linear, tá certo? Ó, linear, como uma função do primeiro grau, tá certo? E a consequência disso, direta ali, que está sendo mostrada ali embaixo, é o seguinte, ó. A tangente de θ, esse ângulo aqui, ó, ela é DG, tá certo? Ela é DG, exatamente como acontece na função do primeiro grau. Tá? Então, se eu quiser tirar aí a tangente, quiser saber a inclinação dessa reta, né? Ela pode ser tão inclinada quanto se queira, né? Ela pode ser tão inclinada quanto se queira. Porque o G é fixo, mas a densidade de um líquido para o outro varia. Então, a gente pode ter retas mais inclinadas, menos inclinadas e tudo mais, tá certo? Então, a gente tem aí a nossa tangente também, que nós podemos tirar. Então, uma analogia desse conteúdo aí com a função do primeiro grau. Tá? A função do primeiro grau, vocês vão ver lá que uma aplicação direta é a pressão
e o teorema de Steve, né? Função do primeiro grau, tá certo? Beleza? Quando vocês forem estudar, provavelmente para o Enem, os temas eles não são puristas, eles são sempre contextualizados. Então, uma questão que envolvesse isso aqui, ela poderia ser tanto de matemática quanto de física, né? Tá certo? Eu não veria problema, por exemplo, em te dar, por exemplo, te falar a lei aqui e você tirar os termos, né? Você pode não saber nem exatamente do que se trata. Mas olhando para essa reta aqui, você, opa, é uma função do primeiro grau. Então eu tenho que descobrir a lei de formação dela, que está aqui embaixo, que é a lei de Steve, né? E tirar aí os termos que se quer, né? Então é exatamente assim que o Enem quer que a gente seja, né? Que a gente faça essa interpretação, tá certo? Então vamos agora, já falamos bastante, né? Falamos bastante, vamos agora para um exemplo, né? Um exemplinho mais lindo aí do mundo, né? Tá certo? Então o que diz o nosso exemplo aí, ó? A pressão no interior de um líquido homogêneo, tá? Homogêneo, isso é importante, em equilíbrio, então voltamos lá para a palavra equilíbrio, para a hidrostática, né? Varia com a profundidade, teorema de Steve, né? Beleza? De acordo com o gráfico. Então ele está pedindo para determinar aqui, ó, a pressão atmosférica, a densidade do líquido, a pressão, a profundidade de 20 metros, e adotando o G aqui igual a 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem que lembrar quando a gente topa com essa questão aqui, ó? Teorema de Steve, que fala lá que a pressão no ponto B é a pressão lá no ponto A, né? Pressão atmosférica, né? Mais D vezes G vezes H, tá? Essa é a primeira coisa que a gente deve lembrar, é o teorema de Steve, tá? Ele está pedindo a pressão atmosférica, ou seja, é a pressão quando H é igual a zero. Quando H é igual a zero, pessoal, olha só, PB é igual a PA, e fica lá, ó, esse número, que é a densidade do líquido, que eu ainda não sei, vezes G, que é 10, que está aqui, vezes zero, isso aqui dá zero, então mais zero. Né? Então a pressão quando H é igual a zero é a PA, é a própria PA. Né? Então vamos olhar aqui no gráfico, ó, basta olhar aqui agora, ó, onde a pressão é zero. Tá vendo? Ó? Onde H é zero, ou seja, é a pressão aqui no caso aqui, ó, atmosférica, tá certo? Então a pressão atmosférica aqui, ó, tá 1. Tá vendo? Ó? Tá um númerozinho aqui, o número 1. E a escala aqui é 10 a 5 newton por metro quadrado. Então a pressão atmosférica, ó, é 1 vezes 10 a 5, ou só 10 a 5, aí fica a gosto do freguês, né? Newton por metro quadrado. Beleza? É o ponto, lá no, vocês lembram lá da função do primeiro grau, né, y é igual a x mais b, né, o B é o ponto onde toca o eixo y, né, que é a nossa pressão atmosférica ali. Então, se eu tinha uma reta desse tipo, ó, esse ponto aqui é o ponto B, tá bom? Esse aqui é o ponto B, que é exatamente o que a gente fez aqui, ó. Esse aqui é o nosso B, esse aqui é o nosso B, basta ver aqui onde ele tocou aqui no eixo y, no eixo da pressão. Beleza? Então coloquei aqui, certinho, já consegui uma coisa. Segunda coisa, a densidade do líquido, D. Tá? D. Então a gente pode pegar um ponto qualquer aqui e substituir aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer com esse segundo ponto aqui que está com o número redondinho, ó, 2 e 10, ó. Eu vou fazer com 1.5, já tem decimal. Pode me complicar, pode. Então se eu não estou muito seguro, eu uso aqui, ó, um número que está sem decimal. Então vamos lá, ó. PB, ou seja, ó, vou reescrever aqui o teorema de Steve, né? PB igual a PA mais D vezes G vezes H, tá? PB, então a pressão em B, tá aqui, ó, 2 vezes 10 a 5. 2 vezes 10 elevado a 5. É igual. PA, acabamos de descobrir, né? 10 a 5. 1 vezes 10 a 5, pessoal, 1 vezes 10 a 5 é 10 a 5. Né? Mais D, que eu quero saber, a gravidade é 10, né? E a altura aqui, ó, é 10 também, metros, né? 10 metros. Então vamos lá. 2 vezes 10 a 5 é igual a 10 a 5. 10 a 5 mais 10 vezes 10, 10 ao quadrado, né? 10 ao quadrado aqui vezes D, tá? Beleza? Esse 10 a 5 vai passar para lá diminuindo, então 2 vezes 10 a 5 menos 10 a 5 vai ser igual a 10 a 2 vezes D. 2 vezes 10 a 5 menos 10 a 5. Então, é como se fosse assim, 2 elefante menos elefante.
Então vai ficar aqui, ó, 10 a 5. Né? 2 vezes isso, 2 vezes uma coisa, menos ela mesma, 10 a 5, aí ficou lá, 10 a 2 vezes D. Agora esse 10 a 2 vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar D igual a 10 a 5 dividido por 10 a 2. 10 a 5 dividido por 10 a 2 vai dar 10 a 3. Agora detalhe, nós estamos usando aqui ó, a unidade do SI, Newton, metro quadrado e tal. Aqui, ó, e aqui na gravidade também tá em unidade do SI, ó. Então aqui, ó, densidade vai ser massa por volume, né? Então vai ser massa, que vai ser quilo, né, pessoal? Massa, que vai ser quilo. Quilo aqui, ó. Por volume em SI, que é metro cúbico, no caso, tá certo? Então essa é a nossa densidade, ó. Já achei a nossa densidade aqui, ó. Vocês estão acompanhando. Então 10 a 3, né, quilo por metro cúbico. Certinho? Beleza? A pressão, a profundidade de 20 metros. Ele quer a pressão a 20 metros. Então, você olhando aqui no gráfico, ó, não tem como você tirar, né? Não tem como. Mas você tem a lei de formação dela, dessa função. Então, basta que você use agora o H como 20, que você vai tirar aí, no caso, a pressão a 20 metros. Então, como vocês sabem, eu vou dar uma apagadinha desse lado de cá, né? A gente já fez bastante coisa. Vou dar uma apagadinha. Vamos lá, vamos dar uma apagadinha. Aquela apagada rápida. Aquela apagada sagaz. Sagacidade, né? Agora vamos escrever a lei de formação. Ó, P em B, né? P em um ponto qualquer, né? Ponto B. É PA, que é 1 vezes 10 a 5. Já descobrimos ali na letra A. Mais... Aí, ó, a nossa densidade é 10 a 3, né? Porque densidade é 10 a 3. Vezes o G. O G vale quanto? O G vale 10, tá aqui, né? Vezes a altura, que é o que eu vou colocar ali também. Agora, PB, ó, vamos fazer por partes aqui, ó. PB, 1 vezes 10 a 5 é só 10 a 5, né? 10 a 3, ó, mais 10 a 3, vezes 10, vezes a altura, que ele está pedindo aqui no caso, que é 20 metros, tá bom? Então, PB é igual a 10 a 5, mais 10 a 3 vezes 10, pessoal, é 10 a quarta, tá bom? Vezes 20. Agora, macete. Vocês sabem que eu sempre tenho um macetinho para vocês, né? 10 a 5 mais. Pessoal, se eu escrever esse 20 aqui, ó, vou repetir o 10 a 4, se eu escrever esse 20 como 10 vezes 2, posso? Acredito que sim, né? 10 vezes 2, 20. Só substituir aqui por uma forma aqui mais longa, alongada do 20, né? Então, eu vou ter ali, ó, PB igual a 10 a 5, mais 10 a quarta vezes 10 dá 10 a 5. Porque multiplicação de potência de mesma base, né? Conserva a base, 4 mais 1, 10 a 5, vezes 2, né? Então, no fim de tudo, eu tenho 10 a 5 mais 2 vezes 10 a 5. Então, eu tenho 3 vezes 10 elevado a 5. O quê? Newton por metro quadrado. E aí acabou. Certinho, pessoal? Uma questão muito boa, tá? Tá certo que o enunciado dela tá pequeno, né? Perto do Enem, né? Teria ali toda uma historinha de peixe, não sei o quê, né? Falando pra gente poder interpretar, mas no final sempre tem um comando, né? Como o professor João diz, e é verdade. Sempre tem um comando e a gente tem que interpretar esse comando. Show de bola. A gente vai interpretar esse comando, né? E colocar aí, depois de interpretado o comando, a gente identifica o conteúdo e sai fazendo. Então, vocês viram que aí, com calma, tranquilidade, relembrando o conteúdo, é simples da gente fazer, né? É simples, né? Tá certo, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Esse é um experimento aí de aulas que a gente vai fazer, aulas mais curtas, né? A gente quer quebrar o conteúdo aí, porque a gente está fazendo lives muito longas. Eu quero quebrar bastante o conteúdo para fazer essas aulas gravadas e curtas, tá? Por que gravadas? Porque muita gente não tem como ficar ali naquele horário, né? Aquele horário ali fixo, então a gente vai fazer essa experiência de gravar aí essas aulas dessa semana, tá? Se acontecer que a gente vê que não deu certo, coisa do tipo, a gente volta aí para a aula online aí, a nossa aula presencial aí nas lives, tá certo, pessoal?
Então por hoje é só, vejo vocês na próxima aula e uma boa tarde aí, pessoal. Tchau!